na parte de quinta-feira, o amor e o mal. Deus é amor. Aqui diz em primeira carta de João, capítulo 4, verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nos devemos amar uns aos outros. A essência de Deus é o amor, e a essência da sua e da minha vida precisa ser também amor. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito, o Espírito Santo. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para salvar o mundo. Verso 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Meu querido irmão, João escreveu aqui na sua primeira carta, capítulo 4, uma descrição de Deus e do que é o amor. E do amor que ele quer que você e eu desfrutemos uns com os outros. Deus concedeu às suas criaturas a liberdade de escolha porque ele é necessário para que exista o amor. O uso indevido do livre-arbítrio é a causa do mal. No entanto, Deus permite que o mal exista por algum tempo, ainda que o deteste com todas as forças, porque excluir a existência do mal excluiria o amor, e destruir o mal antes do momento certo enfraqueceria a confiança que é necessária para que o amor exista. O mal será destruído finalmente. Haverá um momento em que não mais existirá o mal. O mal chama-se Satanás, o pecado, e ele será queimado. Satanás será queimado, vai ser reduzido a cinzas. E o amor perdurará para sempre. O amor é eterno. O mal não é eterno. O mal surgiu com Satanás e vai terminar com a morte e extermínio de Satanás. Mas o bem é eterno, porque o bem é Deus, e Deus é eterno. A terra se obscureceu por causa da compreensão errada sobre Deus. Para que as tristes sombras pudessem ser desfeitas, para que o mundo pudesse voltar para o Senhor, era preciso que o poder enganador de Satanás fosse neutralizado. Isso não podia ser feito pela força. O uso da força é contrário aos princípios do governo de Deus. Ele deseja apenas o serviço voluntário, de amor. E o amor não pode ser imposto, não pode ser conquistado pela força ou pela autoridade. Só o amor desperta o amor. Conhecer a Deus é amá-lo. O caráter de Deus deve ser manifestado em contraste com o caráter de Satanás. Sem o livre-arbítrio, não existiria amor. E se Deus é amor, ele não poderia negar o amor ou a liberdade necessários para que o amor existisse. Além disso, concluímos que, se conhecêssemos o fim desde o princípio, assim como Deus conhece, não desejaríamos que ele nos tirasse a liberdade. Quem gostaria de viver sem amor? Você gostaria de viver sem amor? Não, não valeria a pena. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8 e o verso 18. Leia comigo. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente, ou seja, as aflições que nós temos na vida atual, as aflições deste tempo presente, não são para comparar, nem dá para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Quando? Na volta de Jesus. Quando nós formos arrebatados para o céu. A glória que nos está sendo reservada, a vida feliz que Deus está preparando para você e para mim, nunca poderá ser comparada com os anos, os poucos anos de sofrimento que tivemos nesta terra. Não dá para comparar.
Apocalipse capítulo 21 e os versos 3 e 4. Abra sua Bíblia. Apocalipse 21 e os versos 3 e 4. Lemos aqui: E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Em outras palavras, eis aqui a casa de Deus com os homens, pois com eles habitará. Eles serão o seu povo e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus vai habitar conosco. O trono de Deus será implantado na terra, exatamente na Nova Jerusalém, a capital da nova terra. Aqui estará o trono do Pai, o trono do Filho. Nós vamos ter o privilégio que nenhum outro ser criado por Deus, em qualquer outro mundo criado por Deus, eles não têm este privilégio que nós vamos ter. Vamos ter aqui o trono do Pai e o trono do Filho. E a Nova Jerusalém será o centro do universo. Aqui onde abundou o pecado, superabundou a graça divina. Deus não somente nos resgatou do pecado, Deus nos elevou à posição superior de filhos e filhas de Deus gerados pelo Espírito Santo. Queridos, Jesus Cristo é Filho de Deus e nós somos filhos e filhas de Deus. Somos os únicos no universo criado por Deus que podem ser chamados de filhos e filhas, gerados pelo Espírito Santo. Eis o privilégio que Deus nos deu. E aqui em Apocalipse 21, verso 4, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E o verso 6, e disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Você não será uma criatura de Deus, você será filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo. E esse relacionamento de amor, esse relacionamento de intimidade entre o Filho e o Pai, é o que nós vamos desfrutar por toda a eternidade. A casa do nosso Pai estará aqui, entre nós. E nós vamos à casa do nosso Pai adorá-lo de sábado em sábado. Isaías 66, verso 22. Abra sua Bíblia. Isaías 66 e o verso 22. Leia comigo. Porque como os céus novos e a terra nova, que hei de fazer, estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma lua nova até a outra, e de um sábado até a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Cada sábado nós vamos adorar ao Senhor na Nova Jerusalém, a casa do nosso Pai. E ali estará o trono do Pai e o trono do Filho. E mensalmente também, na lua nova, nós vamos ter uma reunião de adoração a Deus, de lua nova em lua nova, de sábado em sábado. Todos nos reuniremos na Nova Jerusalém para adorar o nosso Deus e Criador eternamente. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22, verso 1 em diante. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. Por isso, nós vamos ter uma reunião de lua nova em lua nova, uma reunião mensal, para comer do fruto da árvore da vida. Queridos, aqui diz, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, o trono do Pai e o trono do Filho. E os seus servos o servirão e verão o seu rosto. Nós vamos ver o rosto do nosso Pai, o rosto do nosso Salvador Jesus. E os seus servos o servirão
e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Na nossa testa estará o nome do nosso Pai e o nome de Jesus. E ali não haverá mais noite, e não necessitaremos de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo sempre. E o que você diz? Amém, aleluia. Glória a Deus por estas promessas de Deus que vão se cumprir com você e comigo, resgatados como somos pelo sangue de Jesus Cristo. Alegre-se com esta bendita esperança. Alegre-se, porque Jesus Cristo virá muito em breve nos buscar e nos arrebatar para o céu, para tornar todo este sonho uma realidade na nossa vida. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, nosso louvor, nossa gratidão por este sonho, por esta promessa preciosa. Obrigado, querido Deus, porque o Senhor está preparando um novo céu e uma nova terra para aqueles que amam a Jesus Cristo e desejam estar vivendo na Tua presença. Volte logo, querido Jesus, e enquanto o Senhor não volta, derrama sobre nós o Espírito Santo para que a Tua mente seja implantada em nós e que nós sejamos aperfeiçoados em Cristo Jesus, pois é em nome dele que pedimos e agradecemos. Amém e amém. Deixo com você, meu querido irmão e irmã, a paz de Jesus. Amém.